como é que você vê a possibilidade da gente convocar um plebiscito para a sociedade decidir se ela quer ou não? Porque, pelo que você já está falando, e pelo que eu estou sentindo aqui da nossa audiência, a gente conversa muito com as pessoas, não está muito claro na cabeça do brasileiro o que esse ingresso vai trazer de bom ou de ruim. Como é que você vê tudo isso? Você acha que existe clima para se criar um plebiscito? Como é que você está olhando essa história toda? Olha, primeiro eu vou retroceder um pouquinho, vou rebobinar um pouco e vou falar aqui de uma situação que ontem eu fazia conversa ao pé do rádio, mas aí estava dando um probleminha de audiência, caramba, o que eu fiz? Eu passei a conversa ao pé do rádio apenas para os membros do Geoforce. Mas só que eu não fiz nenhum conteúdo secreto, eu falei e eu dei meus pêsames ao Ciro Gomes. Ao Lula eu não dou mais porque eu não preciso mais dar. Tá? Eu dou ao Ciro Gomes porque o Ciro Gomes, como não foi presidente do Brasil ainda, ele merece meus pêsames. Quando ele, como professor de direito, vem a público e diz que o presidente da República desafiou o STF. O Ciro Gomes deveria ter um pouco de vergonha na cara, de dignidade. Estou falando aqui, eu votei no Ciro Gomes na última eleição. Eu abri o canal trabalhando, ajudando ele, coisa que eu não faço mais. Hoje, meu canal, eu posso votar em quem eu for. Eu não vou pedir voto para essa pessoa, de jeito nenhum. Eu quero um canal de análise fria, para que as pessoas cheguem lá e encontrem honestidade. Mas o Ciro Gomes foi de uma desonestidade tão grande que a gente sente medo de qualquer movimento. Porque o caminho certo, naquele momento, era o Ciro Gomes, o Lula e qualquer um ficar ao lado não do Bolsonaro, mas da instituição Presidência da República. Salvaguardar a instituição. Não é a defesa intrínseca do Bolsonaro. É falar como ousa um ministro não eleito do Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática, convocar o presidente da República e intimá-lo a comparecer à Polícia Federal, um órgão que nem é da alçada dele, muito pelo contrário, é da alçada do ministro da Justiça, é do governo federal. Essa autonomia cruzada que aconteceu difusamente no governo da Dilma, isso tem que acabar. O que eu estou falando hoje valia para a Dilma também. Fala assim, quando é que você vai tomar uma atitude? Quando é que vai haver uma atitude em relação a isso? Aí você vê um sujeito patético, numa atitude totalmente canalha, como a do Ciro Gomes, canalha, porque é uma atitude canalha, tá? Defender o STF. Logo ele, que há pouco mais de um mês, teve o pé na porta, meteram o pé na porta dele, acusando-o de uma série de crimes e irregularidades, e ele simplesmente veio chorar as pitangas em público. E recebeu a solidariedade de muita gente. Porque parecia notadamente uma ação de retaliação da Lava Jato e do Sérgio Moro tentando bater a carteira dele. E ele agora vem e faz esse papel patético, ridículo, triste. Então, o que acontece, comandante? Eu não esqueci o viés da pergunta. O que acontece nessa história toda? Aquele pessoal... Aquilo é uma quermesse de interior. O Congresso brasileiro é a coisa mais próxima de lixo que a gente pode dizer. Tá? Lixo. Nada ali se aproveita. Ali ninguém tem valor, mas todo mundo tem preço. A realidade é essa. Quem tem valor ali não enche uma Kombi. O resto todo mundo tem preço. Aqui, por exemplo, o desapreço pelo plebiscito, que deveria ser uma coisa recorrente numa democracia, que se diz democracia. O último plebiscito que nós tivemos, o Lula gastou não sei quantos bilhões, fez um plebiscito e não acatou o resultado dele. Ou seja, você faz um plebiscito que só vale se ganhar a sua preposição. É assim? Isso é democracia? Isso é o quê? A OCDE, sim, poderia ser plebiscitária, se o povo, em geral, tivesse condições de saber o que é a OCDE. Nós não sabemos, porque não é de hoje. Eu falei assim, gente, uma das coisas que acabou no Brasil e que deveria continuar de qualquer forma, a gente só tinha uma mísera aula por semana
na época do segundo grau, primeiro grau, segundo grau, era no primeiro grau, é que a gente tinha, que era OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Eu sinto falta demais, porque não era nenhum tipo de lavagem cerebral. Eu lembro, você começava a ser entremeado, você tinha que fazer uma prova em cima daquilo, fixava alguma coisa do que é a organização social e política de um país. Hoje você bota OCDE, o cara pergunta assim, será que é o BBB da Bandeirantes? Será que a Bandeirante vai fazer um BBB e vai chamar de OCDE? Deve ser, não sei. A Anitta vai participar? Porque o nível cultural da nossa sociedade é deplorável. Deplorável. E quem se intitula aí os baluartes do pensamento nacional são uma vergonha. Morreu recentemente o Olavo de Carvalho, de que eu não concordava em muitas coisas com ele, mas nunca lhe neguei a inteligência. Nunca. Ele é inteligente. De vez em quando, ele é tão inteligente que ele é desonesto com a inteligência dele. Ele manipula a história, ele torce. Mas o que mais me causou espécie foi o tripúdio em cima da sepultura. Isso eu não permito a ninguém. Existia um policial famoso e folclórico na Baixada Fluminense que se chamava Coelho Topo de Vela. Ele era um notório e notável matador da Baixada Fluminense. Tá? E ele, quando ele matava um bandido, ele tirava do bolso um topo de vela e acendia do lado do defunto e falava assim, isso é para iluminar a alma dele. Ele morreu, pagou seus pecados. Tá? A gente perdeu respeito até pelos mortos, né, Rubão? Tá exatamente. Então é o seguinte, e o pior de que perdeu respeito é você se tornar valente em cima da sepultura. Os índios não fazem isso, os selvagens não fazem isso, ninguém faz isso. Só quem faz isso é gente pequena. Só gente pequena. Porque muitas vezes, quando alguém fala, quando João fala de Pedro, às vezes fala mais de João do que de Pedro. Né? Então você tem que ter esse negócio. Eu vi todos os negócios. Olha, você tem problemas com o cara, vai lá e resolve. Você vai lá e resolve. Ganha do cara dele na retórica. Se a briga de ideias, ganha na retórica. Agora não espera morrer para fazer isso, não. Faça em vida. Porque aí a pessoa tem como se defender. Porque isso é uma canalice muito grande. Por isso que eu acho que hoje o plebiscito no Brasil é uma coisa que as pessoas nem sabem o que vem a ser. E quando vier o plebiscito, vai aparecer o Barroso como juiz executivo. Eu nunca conheci na minha vida, na história, da minha recente história, tá? Desde que eu me tornei gente, um juiz executivo. O que é o juiz executivo, Rubem? É o cara que senta na cadeira do TSE e fala assim, eu vou fechar o Telegram. Pô, peraí. Você é juiz, você é o ministro, você é o juiz máximo do TSE. Não te cabe isso, te cabe ficar sentado esperando, sim, que o comandante Robson faça uma petição e fale assim, olha só, eu estou apresentando provas aqui, eu entro com uma ação eleitoral pedindo o fechamento do Telegram. Ele vai apreciar, porque um juiz fala nos autos, ele vai apreciar e vai deferir ou indeferir aquele pedido, ou vai pedir uma investigação complementar, ou vai mandar para o Ministério Público. É isso, é assim que se move uma ação. É assim que se move uma ação. Não é o juiz imperialmente de lá falar, eu quero isso. O juiz não quer nada. O juiz não faz nada. Mas aí que tá. Aí que eu queria a tua opinião nesse caso. Você não acha que o que acabou empoderando o STF foi o mensalão e a Lava Jato? Porque, olha, o Anitabli, ele sempre fala uma coisa que é uma grande verdade, né? O STF impediu o Lula de tomar posse como ministro da Casa Civil da Dilma. Depois ele impediu a Cristiane Brasil de assumir um cargo no governo Temer. Aí impediu o Bolsonaro de nomear um delegado, agora quis obrigar o Bolsonaro a depor presencialmente. Quer dizer, a gente vê o seguinte, que o STF distribuiu chicotadas à esquerda e à direita, e a gente não vê o universo político se mobilizar para dar um basta nisso, porque, na verdade, o dono do controlador do poder mesmo é o universo político. Você não acha que tá faltando, que os políticos estão se eximindo um pouco do papel? Como é que você vê isso tudo? Totalmente.
Eu acabei de citar o exemplo do Bolsonaro. O caminho certo eram todos os presidenciáveis falar assim, alto lá, espera aí, porque hoje é o Bolsonaro, amanhã sou eu, o Ciro, que estou eleito, e está acontecendo isso, eu sou o Lula. Não. O interesse imediato, a coisa comezinha, o interesse pequeno, o interesse pela caneta, o interesse por interesses pequenos e sórdidos é muito maior do que isso tudo. Ou seja, é o que eu repito todo dia no meu canal. A guerra é por Brasília, não é pelo Brasil. É pela aquela quantidade. Eu vi outro dia o cara, a esposa do general tal está no conselho de Itaipu. É uma vergonha. É uma vergonha o quê, filho? Explica o que é uma vergonha. Ela está no conselho de Itaipu ou Itaipu tem um conselho desse nível? Por quê? Porque você quer tirar a esposa dele e botar a sua? É isso? Você não está lutando para que aquele conselho seja enxugado, você não quer. Ela está entrando dentro de uma estrutura que já existia. Não estou aqui julgando se é boa ou ruim ou o que seja. Eu só quero dizer que é o seguinte, a sua luta é por isso aí, é pela nomeação. A esposa do Chicão, a Eva Schiavon é uma enfermeira de UTI que fez um curso daqueles de Unisquinas, pagou, passou, de administração e virou uma sumidade. Chegou a ser a secretária nacional de segurança, esqueço o cargo agora, me esqueço o cargo. Ela que era responsável pela nomeação e promoção de todos os militares brasileiros. A mulher enfermeira, Eva Schiavon. A mulher ocupava 4 cargos no governo da Dilma. Tá? Assim, é fácil ser comunista. Não estou falando nada contra comunista, contra fascista, eu não quero entrar nessa seara. Mas é muito fácil você ter um discurso desse. É muito fácil, como eu falo, o MST, você é contra o MST? Eu não sou contra o pobre que está lá embaixo da lona. Ele é um desamparado, ele é um usado. Eu tenho, sim, contra os dirigentes que são CEOs, que moram em condomínio de luxo de São Paulo, do Rio, de Brasília, que viajam de primeira classe. Tá? Ninguém aqui é aquele seringueiro que morreu lá no Acre, em Chapuri, com um tiro de 12, porque tinha acabado de falar com a rainha da Inglaterra, chegou de viagem, mas dentro de casa, o Chico Mendes. O Chico Mendes acreditava naquilo ali, certo ou errado, ele acreditava, que ele morava num casebre que não tinha banheiro em casa. Quando ele saiu para ir ao banheiro, tomou um tiro de 12 e foi morto. Isso não vai acontecer com o Chicão, nem com os membros do MST, porque eles moram em condomínio de luxo, que devem pagar 5 a 10 mil por mês só de condomínio, porque tem segurança, tem isso, tem aquilo tudo. Então é o seguinte, a gente vive uma verdadeira farsa. E todo mundo é culpado por isso. Quem destruiu o Brasil, a última pedra para destruir o Brasil se chama Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013. Tá? É a que define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. E ele altera o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e revoga a Lei 9034, de 3 de maio de 1995. Tá? Essa lei, o que faz? Bem, aí é o seguinte, apesar de eu não ser advogado, não ser jurista, eu sou abusado. Então é diferente, eu tenho o costume de ler, me informar e tentar informar as coisas. O Brasil usa um Código Penal. O Código Penal brasileiro é chamado o Código Romano-Germânico, ou o Código Processual Civil. O Civil Law é conhecido mundialmente como Civil Law. Leis civis, o que é? É o direito escrito. É onde toda a lei é enquadrada no que é escrito. Você precisa do enquadramento. Esse daí é o Civil Law. Os Estados Unidos, a Inglaterra e outros países usam o Common Law. O Common Law é o anglo-saxônico. É o direito comum. O direito comum é que eu estou aqui na frente do comandante, que é o juiz.
e eu tenho um advogado e existe um promotor. E quem convencer melhor o juiz de que eu sou inocente ou culpado, assim eu serei. Por isso que 95% dos casos nos Estados Unidos não dá aquele auditório bonito, não dá em nada, eles se resolvem antes. Aí você fala para mim, poxa, então nos Estados Unidos um juiz pode tudo. Poderia sim, poderia, se não houvesse o fato de que ele não tem fórum privilegiado, ele pode ser preso como cidadão comum por qualquer guarda da esquina, ele pode ser arrastado. No ano de 2016, que é a última estatística que eu tive, nós tivemos 69 juízes nos Estados Unidos presos, a maioria dentro de casa por uma patrulhinha, algemado, com a mão na cabeça, baixa, entra, preso. Juiz de primeira instância nos Estados Unidos não vai para a segunda instância. Eu elogio o que tem de bom no mundo. Eu elogio o que eu vejo de bom. A polícia americana, eu sou fã da polícia americana, da estrutura da polícia americana. Nós teríamos que ter uma estrutura parecida com essa aqui. O sistema judiciário nosso, o civil law, tem uma série de garantias e prerrogativas, inclusive constitucionais para os magistrados. Transformam ele quase em semideuses. Tá? E agora, por último, eles ganharam o beneplácito do common law, do direito comum. Ou seja, ele não obedece mais o direito escrito, faz o que quer e o que bem entende como político e não recebe nenhum tipo de punição por isso. Porque lá nos Estados Unidos, o cara, quando faz isso, ele pode ir em cana. E outra coisa, lá juiz, 95% dos juízes tem mandato. Tem mandato, eles são eleitos. Ele recebe uma outorga pública e outra coisa mais. Primeira instância não se comunica com a segunda instância. Você se manifesta, quer ser juiz. Eu quero ser juiz da minha cidade. O que eu preciso? Bem, 15 anos de pleno exercício do direito, conduta ilibada, vamos dizer 35 ou 40 anos de idade mínima, eu posso me candidatar a juiz. Vou ser juiz durante 5 anos, 10 anos, posso ter uma reeleição ou uma recondução. É o melhor dos mundos, mas pelo menos o cara pode não ser o melhor dos mundos, mas o cara é eleito. E outra coisa, ele não tem garantia nenhuma. Ele tem que andar reto. Se ele não andar reto, ele está ferrado. Aqui o juiz... Aqui vai além das garantias, né, Rubão? Aqui vai além das garantias. Aqui é o seguinte... Né? Aqui é privilégio. Não, aqui não tem garantia, aqui é privilégio. Aqui o juiz, se ele, por exemplo, utopicamente, se ele quiser se aposentar, ele compra um fuzil, vai no primeiro bar da esquina, rende todo mundo, assalta, quando vir a patrulhinha ele se entrega e pronto, ele vai ser aposentado com rendimentos integrais. Onde já se viu esse absurdo? Onde já se viu esse absurdo? Ele pode ter como hobby explodir caixas eletrônicos, que a família dele está segura, está garantida. Né?